Oi, gente, esse é o Pauta Pública número 60. Uau, 60 programas, parece que foi ontem. E para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Nessa temporada a gente quer escutar vozes que nos ajudem a reimaginar o Brasil. E para essa missão eu conto com minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dip. Oi para você que está aí nos ouvindo. Passou o carnaval e parece que agora o ano vai começar de verdade. Mas o fato é que aqui na Pública a gente já teve que começar o ano realmente um pouco antes. E é por isso que no episódio de hoje a gente vai conversar com repórteres aqui da casa. A Pública montou um grupo que está investigando a caixa preta do governo Bolsonaro e a gente começou a fazer esse trabalho ainda no finalzinho do ano passado. O episódio de hoje, então, é para a gente se aprofundar nas investigações que os repórteres têm feito aqui na redação. Para quem não sabe, no ano passado, a Agência Pública lançou uma campanha especial para viabilizar uma investigação minuciosa sobre os documentos que antes tinham sido deixados em sigilo pelo governo Bolsonaro. É um esforço para que o país não tenha apagado parte da sua memória, da sua história e que tudo não acabe em anistia. A campanha foi um sucesso e esse mês a Pública começou a publicar as primeiras reportagens como resultado dessa investigação. Nela, a gente revela detalhes das atas de reuniões que traçam como o governo Bolsonaro atuou durante a Covid-19 e quais eram seus planos e objetivos. São revelações tão contundentes que membros da CPI da Covid resolveram pedir a reabertura dos inquéritos. Então hoje a gente vai receber as repórteres Alice Maciel e Laura Schofield, que vão falar diretamente de Brasília sobre o que descobriram nos documentos que estavam em sigilo. Alice e Laura fizeram parte desse grupo de investigação montado aqui na Pública, que também contou com os repórteres Rubens Valente, Caio de Freitas Pais, Matheus Santino, Bianca Muniz e Thiago Domenici. Essa investigação, feita por todos eles, é resultado do apoio de quem, igual a você, não quer que a história desses últimos anos de Brasil termine em quarta-feira de cinzas. Se isso faz sentido para você, considere apoiar a agência pública. Para fazer parte disso tudo, é só acessar aliados.apublica.org e escolher lá a melhor forma de contribuir. Se você já é uma apoiadora ou apoiador, nosso muito obrigada. Mas bom, não é porque elas são repórteres aqui da casa que a gente vai deixar elas esperando. Bora pra pauta. Alice e Laura, muito obrigada por toparem o nosso convite. Prazer é nosso, estamos muito felizes de estar aqui. Olá, Clarissa, Andréia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, para começar a nossa conversa, Alice, explica pra gente o que exatamente era esse Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid 2019. O que fazia, quem estava nesse comitê, quem coordenava os trabalhos? Então, esse comitê ele foi criado por um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, logo no início da pandemia, que foi em 24 de março de 2020, e a função dele era de supervisionar e monitorar os impactos da Covid-19. Nessas reuniões participavam representantes de 26 órgãos federais, então incluíam os principais ministérios, agências reguladoras, bancos públicos, a Polícia Federal, a ABIN também participava. E essas reuniões do CCOP, do Comitê de Crise que foi criado, elas eram coordenadas pela Casa Civil, que na época era comandada pelo general da reserva, o Walter Braga Neto. Então, ele coordenava essas reuniões no início, as primeiras reuniões, e depois ele passou essa função para o braço direito dele ali na pasta, que era o tenente-coronel reformado do Exército, Heitor Freire de Abreu. E aí, depois que o Braga Neto deixou a Casa Civil e ele se tornou ministro da Defesa, em março de 2021, esse tenente-coronel também foi nomeado assessor especial do ministro. As reuniões do CCOP, elas ocorriam na Sala 97 do Palácio do Planalto, e elas ocorreram durante o período de março de 2020 a setembro de 2021. Agora, falando do material que vocês conseguiram, como exatamente são essas atas? Qual que é o volume do conteúdo e qual foi o caminho que vocês traçaram até conseguir desenterrar esses documentos? Então, é um volume bastante grande, assim, são 806 páginas de 233 atas. Então, são várias reuniões e muitas páginas. E como atas, elas têm algumas questões ali
é que às vezes ajudam e às vezes atrapalham a gente a entender o que estava acontecendo. Então, as atas elas são um resumo do que aconteceu de principal naquelas reuniões. Quando os órgãos falam, se eles tiverem alguma coisa interessante para falar, isso fica registrado, mas às vezes elas têm mais ou menos detalhes. Então, no início lá de 2020, né, quando o general Braga Neto estava coordenando, por exemplo, a gente tinha um pouquinho mais de detalhe nas atas. Não que tenha a ver necessariamente, né? Mas, enfim, no início a gente tinha mais detalhes. Então, eles falavam, às vezes, quem é que estava falando tal fala, qual era o representante de tal órgão ali, eles davam mais detalhes sobre o que estava acontecendo. Já no final, assim, quando a gente chega lá perto de setembro de 2021, por exemplo, as atas, elas ficam muito menores e com pouquíssimos detalhes. Então, um órgão faz uma fala, isso é resumido em uma frase e pronto. Não tem uma transcrição, assim, do que foi aquilo ali que foi falado e tudo mais, é uma frase para falar, esse órgão trouxe tal ponto. Isso também é uma questão que, assim, como são atas, isso atrapalha um pouco às vezes, porque a gente não tem a visão geral, né? Podem existir registros, a gente está pensando sobre isso, a gente vai tentar conseguir eles, mas é isso. Então, são um volume grande, mas tem mais ou menos detalhes, depende da hora. E o processo de acessar isso é um processo bem longo. A gente começou a tentar esse acesso lá em 2020, mas esse pedido foi negado por várias instâncias, até chegar na mão do próprio Braga Neto, que também negou isso. E ele deu uma justificativa falando que eram materiais de natureza preparatória. Então, assim, eram materiais que contavam as histórias de uma ação que seria tomada, né? Estavam preparando para tomar aquela ação. O acesso a esse material foi negado lá em 2020, né, pelo general Braga Neto, com a justificativa de que era um material de natureza preparatória. Então, eles estavam ali discutindo sobre uma ação que eles iriam tomar depois, e isso seria sensível, foi o que ele falou. Então, a gente tentou isso, foi negado lá em 2020, mas agora, no final do ano passado, né, o repórter Rubens Valente, que foi quem fez o pedido, repetiu esse pedido como parte da nossa campanha da Caixa Preta, né, pensando em como que a gente vai revelar esses segredos que foram guardados, repetiu esse pedido e agora a gente conseguiu, no início de janeiro, o acesso a esses documentos. Uma coisa importante é que quando o Braga Neto negou isso lá em 2020, a lei de acesso à informação, ela garante que os documentos eles tenham um grau de sigilo. Quer dizer que, assim, ou ele não vai ser revelado hoje, ou nunca, ele tem uma questão. Como a Casa Civil, né, que era o Ministério do Braga Neto, não tinha falado ainda qual que era esse grau, na prática, ele negou e seria para sempre. Ou seja, se a gente não repetisse, se alguém não repetisse o pedido, ele não ia ser disponibilizado depois por transparência ativa, porque estava barrado para sempre, porque não tinha sido colocado aí esse grau. Então, o quão sigiloso era. Então, foi essa história, uma história relativamente longa, assim. Então, é longa no processo de pedido, então a gente demora a conseguir, e quando a gente recebe as atas, como elas são muitas, a gente teve que pensar em qual seria a logística de entrar ali dentro e dividir as páginas, os temas e encontrar as falas. Uma das situações caóticas, inexplicadas e talvez uma das mais assustadoras foi a crise de saúde em Manaus, né, durante a pandemia. O que deu para descobrir sobre esse período nos documentos que vocês obtiveram? Então, os documentos do caso de Manaus, eles são um exemplo bem forte, assim, da dicotomia que era entre o que era debatido pelo comitê e esse comitê de crise e o que acontecia no país naquele momento, né? A gente descobriu, por exemplo, lendo, né, esses documentos, que o governo federal ele só passou a tratar com urgência a crise sanitária no Amazonas, né, depois de provocado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que ficou muito evidente também, que chama muita atenção nesses documentos, é a insistência do governo na aplicação do tratamento precoce. Em 3 de janeiro de 2020, uma equipe do Ministério da Saúde foi deslocada para Manaus para avaliar as demandas do Estado, porque havia um número muito grande, estava crescendo, né, já o número de hospitalizados. E esse grupo, depois, ele faz um relato, aparece um relato nas atas, em que ele observa que
Entre os pontos que ele coloca ali como um problema, que o governo de Manaus não estava adotando o tratamento precoce. E isso se repete depois, também na fala do próprio ministro, quando ele vai a Manaus, que ele insiste também no tratamento precoce. Outra situação também que a gente viu nas atas foi que o Ministério da Saúde ele omitiu para os membros ali do comitê de crise o número de internados. Então, ele já sabia, desde dezembro de 2020, que estava crescendo o número de internados em Manaus, mas ele não apresentou esses dados durante as reuniões e, muito pelo contrário, a informação que ele apresentou dava a impressão de que a situação estava sob controle, né? Ele deu informações de redução de contaminação no município. E aí, gente, ainda nesse exercício de voltar no tempo e reviver um pouco do que foi a pandemia, acho que muita gente se lembra de ter a sensação de que o governo estava escondendo dados. Eu, pelo menos, me lembro desse sentimento claramente. E agora, parte dos documentos que vocês apuraram comprova que, de fato, o governo omitiu informação. O que exatamente vocês descobriram em relação a isso? Então, eu acho, e a gente já falou um pouco sobre isso, que uma coisa muito interessante desses documentos é justamente confirmar mesmo algumas sensações que a gente tinha enquanto a gente vivia aquele momento. Essa própria questão do STF, por exemplo, que a Alice acabou de falar, né, que o governo só agiu depois que o STF ordenou, a gente também tinha essa sensação de que o governo ele só atuava quando o Supremo mandava, quando tinha alguma obrigação dele atuar, nunca era por iniciativa própria. E eu acho que é interessante como os documentos, eles provam isso. E nesse caso, de omitir informações e da comunicação positiva, né, de falar que está tudo bem, enquanto as coisas não estavam bem, como a gente via, ficou muito claro. Então, isso começa lá em março de 2020, a primeira reunião foi no dia 17 de março, e quando esse comitê foi inaugurado, o Braga Neto, ele já começou falando isso, assim, ó, vamos manter a calma e não passem informações erradas para não causar pânico. Esse errado aí a gente não sabe exatamente o que é, né? Porque muitas vezes o próprio governo passou informações erradas, que não coincidiam com o que todo mundo sabia, com o que os órgãos internacionais falavam e tudo mais. E aí, nesse dia, houve uma discussão, tanto que depois a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, que é hoje senadora pelo DF, falou que o grupo dela, né, o ministério dela, entraram em contato com as igrejas e comunidades religiosas para acalmar a população, para criar aí uma forma de acalmar. E era um momento em que a gente não sabia muita coisa sobre a Covid ainda. A gente sabia o que os outros países estavam vivendo e a gente sabia que era grave já. Então, esse esforço de não causar pânico e de acalmar a população, mesmo sem saber, parece um pouco disso. Vamos omitir aí o que realmente está acontecendo. Mas acho que o exemplo ainda mais marcante, ele se deu lá em abril, né? Então, assim, mais ou menos um mês depois, e ele veio de um pedido do representante da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que ele pediu, assim, isso está literal, assim, nas atas, está transcrito, ele pediu para omitir a letalidade do vírus, com o argumento de que eles não tinham testado toda a população, então, como não tinha testado todo mundo, esse dado ficaria assustador para as pessoas. E, assim, muito claramente o governo discutindo que não vamos contar para as pessoas que esse vírus ele é perigoso, que ele pode gerar efeitos graves, para todo mundo achar que é uma gripezinha, enfim, como o Jair Bolsonaro já falou. Então, acho que deixa muito claro, olhando esses documentos, tanto como eles queriam omitir informações, quanto como em um momento de crise, em Manaus, por exemplo, eles decidiam que era mais importante falar o que já foi feito. Então, teve uma reunião, que foi uma das primeiras, assim, após eles serem cobrados, que eles falaram, vamos lembrar de divulgar muito bem o que o governo já fez nos últimos meses, no meio de uma crise sanitária, que tinha muita gente morrendo. Então, acho que houve esse movimento. E uma outra coisa que fica bem forte, assim, nesses documentos, é sobre a relação com a imprensa. A gente que é jornalista, a gente lembra que muitas vezes houve vários ataques e o governo descredibilizando a imprensa várias vezes. Já as atas contam outra história. Elas contam a história de um governo que, minimamente, pelo menos, se importava com que informações a imprensa estava falando sobre eles. Então, várias vezes, acontecia, por exemplo, de alguma coisa estar soando mal, e aí vinha o governo lá e falava dentro das atas ali, nós temos que divulgar isso porque a imprensa está falando coisa errada. E isso foi uma coisa curiosa, assim, para a gente que acompanhou esse processo, de perceber que ali internamente eles estavam preocupados com a repercussão, né, por mais que externamente não.
Então é isso, o movimento de omitir informação e de falar coisas boas quando na real não eram coisas boas que estavam acontecendo. Acho que isso ficou bem claro nos documentos. Agora, outra nuance da pandemia, né, que não dá para a gente esquecer, é como foram tomadas ou deixadas de lado as ações para proteger indígenas e comunidades tradicionais, né? Indígenas que são historicamente considerados grupo de extremo risco, né, para epidemias no geral. As atas dão pistas sobre como o governo federal se preparou para agir quando as mortes chegaram aos territórios indígenas e quilombolas? As atas dão várias pistas, inclusive elas mostram que, inicialmente, de novo, antes do STF obrigar o governo a agir, as ações feitas eram ações pontuais, de entrega de cesta básica, por exemplo, ou às vezes nas quais os indígenas e quilombolas apareciam nas atas, eram por meio de umas reuniões que eles faziam com os estados, então os estados faziam reuniões, às vezes, por região, e aí os estados, às vezes, falavam algumas coisas que estavam acontecendo quanto a essas populações, e entrega de cesta básica. Várias vezes eles, inclusive, lembraram, vamos divulgar, enfim, vamos mostrar que a gente está atuando, mas era uma ação pontual, enfim, uma ação pontual que não resolvia, né, necessariamente. E aí, um caso que me chamou muita atenção, lendo esses documentos, foi um momento em que a Damares Alves, né, que a gente já citou, ela falou que estava preocupada, essa foi a palavra, com a situação dos indígenas Chavante, do Mato Grosso, porque eles teriam uma cultura de festas e comemorações, isso também entre aspas. Então, de acordo com a declaração do Ministério lá na época, e com ela, estaria aumentando os casos de Covid, porque esses indígenas estariam comemorando alguma coisa, fazendo festas e tudo mais. E isso antes de existir uma lei que protegia as terras indígenas da entrada de pessoas de fora, né, que é uma questão que leva o vírus até lá. E aí é interessante como que, às vezes, uma questão interessante, assim, para a gente olhar agora, responsabilizar e entender como que, às vezes, questões que são muito maiores do que um exemplo, elas eram tratadas como se fossem um caso único. E ainda culpabilizando as pessoas que estavam lá, né? Então, ao invés de pensar que o governo não estava atuando para proteger ou para garantir que o vírus não chegasse ali, ou para garantir que aquelas pessoas tivessem como se proteger, eles estavam falando que a culpa era deles porque eles estavam fazendo festas durante a pandemia. Então, acho que isso chamou bastante atenção. E essa questão do STF também ficou muito clara. Houve duas ADPFs, né, que são ações que são levadas ao Supremo, e o Supremo acolhe ou não. Houve duas, uma referente aos povos indígenas e uma referente às comunidades quilombolas. E a gente vê que, a partir de certo momento, quando elas começam a rolar, as citações a esses grupos só se veem por meio das ADPFs. Então, era assim, nós temos que responder ao STF quanto à ADPF dos povos indígenas, que é a 709. Então, a gente tem que fazer isso até tal dia, vamos fazer uma reunião. E aí faziam uma reunião, que era uma questão, de novo, né? Não era uma ação ativa por parte, era uma resposta. E uma outra coisa que chama atenção é que, inclusive, poderia se encaixar na última resposta, mas acho que agora que eu me lembrei dela, é sobre essa preocupação com a imagem, né? Houve um momento, citando indígenas, que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ele informou que a ativista climática sueca Greta Thunberg ia fazer um movimento falando sobre o Brasil, junto com o grupo dela lá, o Fridays for Future. E aí informou que isso ia acontecer e pediu, vamos divulgar mais o que a gente está fazendo. Então, assim, era uma preocupação imagética, tanto de divulgar as ações pontuais, quanto de, enfim, de se preocupar com o que uma ativista falaria do Brasil, uma ativista, inclusive, que já foi muito criticada pelos membros do governo, mas aí eles sabiam que ela tem uma imagem forte, ela é muito importante nessa luta. Enfim, então é um pouco disso. O STF obrigando, e antes de obrigar não tinha muita coisa que eles estavam fazendo. Essas atas renderam até agora 10 matérias, que inclusive estão todas publicadas no nosso site, apublica.org. Mas, gente, agora de todas essas revelações, o que chamou a atenção de cada uma de vocês? Para mim, foi o conjunto dos documentos, assim. Apesar de ser ali, né, um resumo do que foi tratado das reuniões, escrito, né, não parecia que existia uma pandemia, milhões de pessoas morrendo, como que a gente viveu, né? A sensação que dava, assim, lendo as atas, assim, se uma pessoa que não tivesse conhecimento do que aconteceu no Brasil, ela lendo as atas, ela não ia entender, sabe? Não tinha ali esse sentimento de urgência. Uma primeira reunião extraordinária, ela foi acontecer em janeiro de 2021. Eu acho que, para mim, assim, como a Alice, um pouco disso, assim, quando a gente lê
o que era narrado do Brasil naqueles documentos não parecia que era o Brasil que a gente vivenciou durante a pandemia. Não tinha esse sentimento de urgência que a gente sentia enquanto a gente via os índices subindo, as contaminações. Parecia, assim, pelas atas que estava tudo, era uma crise gerenciada. Então, acho que esse todo chama muita atenção, e também me chama muita atenção essa questão do STF, que eu até já destaquei, né, nas falas, porque a gente tem uma discussão hoje, e não só hoje, né, nos últimos anos, sobre o papel do STF na democracia, sobre se em algum momento está ultrapassando ou não o que ele deveria estar fazendo, e realmente é uma discussão importante que a gente tem que ter enquanto democracia, enquanto sociedade civil. Ao mesmo tempo, eu acho que as atas provam que se o STF não tivesse assumido um papel de destaque ali, ao menos nessas crises que a gente citou, de Manaus, por exemplo, entre os povos indígenas e quilombolas, se ele não tivesse cobrado ações, né, acolhido e respondido e tocado isso, as coisas não teriam acontecido. Então, acho que são documentos que provam para a gente essa sensação que a gente tinha, de que, né, parece que o que o governo fazia era ficar parado até que ele fosse provocado. E acho que isso agrega também nessa discussão que a gente tem que ter sobre o papel de cada um dos atores. E, pessoalmente, me chamou a atenção também essa parte da imprensa, assim, porque a gente que cobriu o governo Bolsonaro e teve o tempo inteiro lidando e ouvindo, a imagem que eles passavam, que eles falavam ali publicamente do que era a imprensa, de como eles não se importavam, ninguém assiste jornal mais e tudo mais, todo mundo agora só gosta de ver as redes sociais, né, é a imagem que eles passam e ainda que passavam e passam, essa imagem não se, né, não é a imagem ali interna, internamente eles estavam preocupados sim, com o que a imprensa estava falando sobre o governo. Então, acho que são duas coisas que me chamaram a atenção, mas acho que realmente o todo, como a Alice falou, eu acho que o todo ele é muito marcante, assim. Pegando uma carona no tema, né, dessa nova temporada, que é trazer conversas que ajudem a reimaginar o Brasil, queria perguntar para vocês como abrir a caixa preta do Bolsonaro, como fazer essas revelações, como mostrar, né, tudo isso que aconteceu durante esse governo e que foi escondido. Enfim, vocês insistiram, né, para mostrar, para trazer. Como isso pode ajudar a gente não só a entender o nosso passado recente, né, mas também nos ajudar a reimaginar o nosso futuro no Brasil? Então, a gente já tem uma experiência ali aí de história da ditadura militar, em que a gente colocou para debaixo do tapete, né, muito do que aconteceu. O Brasil fechou os olhos para a tortura, né? Existe um grito de guerra aí, né? Foi que durante a posse do Lula, enfim, né? E essa cobrança de sem anistia, né? E eu acho que a função de nós, como jornalistas, é continuar mostrando mesmo o que aconteceu durante o governo, né? Tentar agora que a gente tem, que eles não estão mais no poder, conseguir as informações que eles esconderam, e a gente espera que isso não seja esquecido. E muitas vezes, assim, em relação, por exemplo, a essas atas, né, aparecem pessoas comentando, mas a gente já sabia disso, né? Mas por mais que na época tenha sido noticiado, né, tudo que tiver de elementos novos, de informação, de documento, é preciso que venha à tona. Por causa dessas atas, por causa das revelações da agência pública, por exemplo, a CPI da pandemia vai pedir novamente a reabertura dos inquéritos que foram arquivados na Procuradoria-Geral da República. Então, é muito importante mesmo que a gente continue investigando, que a gente continue denunciando. E, assim, acho que para complementar, acho que o que a Alice falou é muito do que eu penso. A democracia, ela só funciona, né, quando a gente também tem pessoas que são responsabilizadas pelo que elas fizeram, e se as pessoas não fizeram nada, que elas também não sejam responsabilizadas, porque a gente também sabe que existem momentos em que, nessa busca, pessoas inocentes acabam sendo responsabilizadas por outros crimes. E, inclusive, isso me lembra uma outra matéria, né, do especial, que foi uma sobre as pessoas em privação de liberdade, e durante a pandemia a gente olhou as falas do Ministério da Justiça, e ele estava mais preocupado com uma resolução que indicava medidas desencarceradoras para pessoas presas provisórias ou pessoas com comorbidades, mais preocupada com isso do que com a Covid lá no sistema prisional.
Então, assim, muitas vezes a gente acaba não responsabilizando quem deveria e responsabilizando quem não tem nada a ver, e eu acho que isso é muito frustrante para a nossa democracia, e eu acho que isso faz as pessoas não acreditarem até no sistema, né, no sistema democrático. Então, eu acho que é importante olhar para o passado e saber o que aconteceu, e não só pensar que isso aconteceu, mas saber, ter a certeza. Uma coisa é a gente falar, a gente acha que o governo foi omisso quanto aos indígenas, outra coisa é a gente olhar e falar, olha, a gente tem documentos que provam isso, mesmo que já fosse noticiado antes, e como é que a gente quer construir um país melhor e mais democrático, né? Não é simplesmente ignorando o que passou, porque, enfim, as pessoas já morreram, infelizmente. Não é isso, né? A gente tem que prestar essas contas como sociedade. E acho que o jornalismo tem um papel importante nisso. Maravilha. Obrigada mais uma vez, Alice e Laura, pela presença de vocês. Foi ótima a nossa conversa. Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui. Eu adoro. Estou sempre ouvindo pauta, então o convite me deixou cheia de alegria. Muito obrigada, gente. Obrigada aos ouvintes. Prazer estar aqui. Um abraço. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist depois do Pauta. O podcast Finitude está com uma temporada imperdível sobre como lidar com questões difíceis de saúde mental. Apresentado pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevicius, essa temporada já falou sobre como lidar com burnout, depressão, transtornos alimentares, bipolaridade, enfim, tudo isso nas conversas francas e sensíveis que eles trazem. Então escuta lá o Finitude ou assiste, porque agora o programa também tem versão em vídeo. Depois do Pauta, passa lá no feed do Finitude, que eu tenho certeza que vai valer a pena. A gente chega ao fim de mais um Pauta Pública e se você gostou desse episódio, dá 5 estrelas na Apple e no Spotify, que isso ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Sexta que vem, bem cedinho, como sempre, a gente tá de volta. Um beijo, até lá! Tchau, gente. Até a próxima pauta.